Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã desse domingo, agora na Espanha, 13 horas e 11 minutos, no Brasil, 8 e 11 da manhã. Gente, a BTC, mesmo com essa volatilidade das últimas horas e a proximidade da abertura de Nasdaq, Dow Jones e dos futuros também de DXY, acaba deixando a BTC um pouco nervosinha. Vocês vejam que a gente segue emprestando vigência a essa grande cunha triangular acumulacional. Hoje a gente está protagonizando um candle, um corpo real de candle levemente vendedor, né? É basicamente um tracinho. Não tem pavio superior e nem inferior, praticamente, é só um tracinho. Isso é um verdadeiro silêncio que precede um esporro. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, depois de lamber a lower, agora a tendência aqui, essa subfigura triangular que a gente está desenhando, ainda mais com o candle de hoje, né? Provavelmente vai explodir para cima, pode explodir para baixo. Qualquer figura triangular pode explodir para cima ou para baixo, mas o normal do padrão movimentacional é depois de estressar a upper, voltar para VWAP, depois de estressar a lower, volta para VWAP, depois de estressar a upper, volta para VWAP. Como aquela mega agulhada de 19 de setembro, exponenciada pela agulhada de 21 de setembro, as duas deram uma bela lambida na lower, agora a tendência é que isso aqui volte para upper. Deixa eu só, para VWAP e talvez para upper. Deixa eu só despoluir aqui para a gente ver com mais clareza que a gente está desenhando uma subfigura triangular. Depois de lamber a lower aqui, ó, a gente está desenhando uma subfigura triangular que provavelmente vai voltar em direção a VWAP mensal aqui, no caso, e que está próxima de 20 mil dólares. Gente, eu tava. Essa nossa acumulação da BTC, que está se desdobrando no ano de 2022 e que na minha leitura nem vai chegar a 2023, a gente já vai voltar a estressar essa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Já a gente vai estressar as uppers dessa grade. Eu tava vendo uma entrevista do Tyler Winklevoss, que é um daqueles irmãos Winklevoss que processaram o Mark Zuckerberg, pleiteando lá uma parcela do Facebook, junto com o brasileiro. Enfim, que até gerou o filme A Rede Social. O Tyler Winklevoss, junto com o irmão, eles são donos da Gemini, uma das maiores corretoras criptos dos Estados Unidos, mas eles, antes desse imbróglio contra o Mark Zuckerberg, eles vieram de uma família tradicional de advogados, um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos. Eles não eram bilionários na época, ficaram depois do acordo com o Mark Zuckerberg, mas eles tinham uma abastada condição econômica. E muito do legado de regulamentação que existe, de pouca regulamentação que existe nos Estados Unidos, é em razão do trabalho da família Winklevoss. E o Tyler entrou no mundo cripto depois que promoveu esse acordo com o Mark Zuckerberg. Ele deu uma entrevista recentemente, eu assisti no YouTube, e ele pontifica que não é comparável o capital humano e tecnológico que existe hoje no mundo cripto com o que existia nas últimas corridas de touros que o mundo cripto presenciou. Não tem como comparar o capital humano e tecnológico que está aportando no mundo cripto com o capital humano e tecnológico com a corrida de touros de 2012, 2013, com a corrida de touros de 2017, 2018 e com a corrida de touros que a gente está, na minha leitura e na leitura dele também, a gente está presenciando agora. A grande diferença dessa corrida de touros atual, que levou a BTC até agora para 69 mil, a gente corrigiu agora para algo próximo de 20 mil, mas a grande diferença é que existe muito institucional querendo entrar, mas esperando um tapete regulamentar mínimo, básico, que seria o marco legal dos criptoativos, que na leitura dele ainda não saiu porque não houve um amplo acordo com o Wall Street. Faz sentido, porque para qualquer lugar na indústria que a gente olhe, desde de Meta, Facebook, passando por Google, Apple, Samsung, todos os gigantes estão tentando, de uma maneira menos arriscada possível, vamos colocar assim, entrar no mundo cripto, mas um tapete regulamentar é necessário. Então não tem mais como represar. Agora as eleições que vão se desdobrar para o parlamento norte-americano,
vão ser cruciais. Com certeza, essa próxima legislatura, segundo ele, vai regulamentar o mundo cripto. E isso sim vai levar a criptografia a patamares que vão assustar até os entusiastas do mundo cripto. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Gente, então a gente segue acumulando forte. Vocês vejam que na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, a gente voltou a lamber aqui, em razão dessa conduta hawkish do Fed, a aresta, a última lower, né? Dessa grande grade. Vocês vejam que a gente ameaçou aqui perder, exatamente como aconteceu no evento pandêmico em março de 2020. Mas enfim, a gente segue acumulando forte. No intraday a BTC tá um reloginho. Vocês vejam que a gente lambe a lower, volta para ver o up, estressa a upper, volta para ver o up, estressa a upper, volta para ver o up. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar rapidamente, porque a BTC tá um reloginho. E na seara fática, bilhões de pessoas ainda usarão a tecnologia blockchain, diz o CEO da Pantera Capital. Segundo ele, o crescimento exponencial de novos wallets em todas as principais blockchains, BTC, TH, Avax, que é o gás da rede Avalanche, Tezos, Polkadot, Kusama, impressiona até quem já está afeiçoado a olhar esses gráficos. É impressionante a quantidade de novos addresses ativos na rede e esses bilhões de usuários que vão protagonizar uma das maiores transferências de riqueza desse século, que vão levar a BTC para aquele nosso alvo lá, em $1 milhão, o que deve acontecer entre 2026 e 2027. E a marca, a grife de roupas brasileira com sede no Rio de Janeiro, Reserva, anuncia uma NFT de tênis que pode ficar num cofre até 2030. Imaginem vocês comprar um tênis que só poderá ser usado a partir de 2023. Vocês adquirem uma NFT que fica vinculada a um tênis que, por sua vez, vai parar num cofre e só será liberado em 2023. É o novo normal. Para a Reserva vem toda uma exposição midiática gratuita com essa bizarrice de comprar uma NFT que dá direito a um tênis que você só poderá usar em 2030. Vamos ver como vai terminar essa história. E um analista da Bloomberg diz que o relacionamento do Bitcoin com commodities pode sugerir uma mega recuperação no preço. Segundo ele, a volatilidade da BTC está se comportando exatamente com aquela corrida do ouro da década de 70, depois que os Estados Unidos, o Richard Nixon, extinguiu o padrão ouro para o dólar norte-americano. Houve uma mega corrida de touros no gráfico do ouro e a volatilidade foi diminuindo paulatinamente, exatamente como está acontecendo com a BTC. Segundo esse analista, é impressionante a similaridade gráfica entre a expansão cotacional do ouro da década de 70, de 1970, com o que está acontecendo com a BTC hoje. E uma guerra nuclear é possível pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria. Um alto comandante militar norte-americano, o almirante da Marinha norte-americana, Charles Richard, que atualmente atua como comandante-chefe estratégico dos Estados Unidos, confirmou que o Pentágono leva a sério a ameaça nuclear de Vladimir Putin. Putin disse em seu discurso na quarta-feira que se a Rússia se sentir ameaçada na sua integridade territorial, o Kremlin e a Rússia vão se valer de todos os métodos de defesa à disposição e que isso não é um blefe, palavras do Vladimir Putin, e os Estados Unidos estão levando muito a sério. Segundo esse comandante militar, esse almirante, é a pior crise e a pior ameaça de ataque nuclear desde a crise dos mísseis em Cuba em outubro de 1962, com alguns ingredientes bem piores, como a infantilização de líderes, porque segundo um outro alto comandante que está na reserva, que deu uma entrevista para Bloomberg há uma semana atrás, os líderes da época, que é o presidente dos Estados Unidos na crise dos mísseis, o Kennedy, e o Nikita Khrushchev pelo lado soviético, foram muito mais maduros. Inclusive o alto comando militar americano instigou o Kennedy a usar o seu arsenal nuclear de forma defensiva, mas o Kennedy bateu o pé e optou pelo bloqueio da Baía dos Porcos, né? Mandou cruzadores
e fragatas bloquearem a entrada de qualquer insumo em direção à base de mísseis que a União Soviética tinha criado em Cuba. E isso obrigou o Nikita Khrushchev a desativar a base e levar tudo de volta para a União Soviética. Em troca, os russos exigiram que os Estados Unidos levassem as ogivas nucleares que eles eventualmente teriam no território turco. Mas, enfim, houve uma maturidade de líderes e, segundo o alto comandante da reserva que deu entrevista semana passada, isso não acontece hoje, porque o Putin tem sangue nos olhos e o Joe Biden é um verborrágico que fala mais que o homem da cobra. E a líder de extrema-direita italiana, a Giorgia Meloni, ela pode suceder o Mario Draghi como que vai ser a primeira-ministra de extrema-direita da Itália desde os tempos de Mussolini. Vamos ver, a imprensa italiana e os mercados estão muito nervosos. A boca de urna da eleição que está acontecendo hoje dá conta de que ela provavelmente vai liderar a coalizão de direita que possui partidos de extrema direita, e é muito provável que ela seja a próxima primeira-ministra da Itália de caráter ultradireitista, até fascista, desde os tempos do Mussolini. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Europa está dando uma mega guinada em direção à extrema-direita. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na França, eles quase venceram. Na Suécia, acabaram vencendo. Agora, na Itália, estão vencendo. Existe um movimento muito grande aqui na Europa como um todo, anti-imigração, desintegração da União Europeia. Lembrando que a Giorgia Meloni ela é absolutamente contra a União Europeia. A União Europeia talvez esteja vivendo o seu maior estresse existencial desde sempre, né? Vamos colocar. E a NASA atrasa mais uma vez o lançamento da Artemis 1 em direção à Lua. É uma missão não tripulada em direção à Lua. Os Estados Unidos voltam à Lua depois de décadas. É uma missão não tripulada que precede uma missão, a próxima missão tripulada. E agora eles atrasaram por conta de uma tempestade tropical na costa da América do Sul. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. O mundo tá maluco. A ameaça nuclear é latente. A BTC, nesse cenário apocalíptico, vai acumulando forte. No intraday, deu para ver que ela ficou nervosinha com a proximidade da abertura de futuros de Nasdaq e Dow Jones. A gente lambeu aqui para baixo da Laura logo na virada. Depois ela virou um reloginho de novo. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Atom também, que tem muita gente pedindo, Lunk também. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.